Lula é um descondenado? Bom, manda esse vídeo aí pros teus amigos bolsonaristas, né? Pro tiozão do pavê, pra aquele familiar que adora falar esse tipo de coisa e não tem fundamento nenhum para defender essas teses. Meus amigos, vamos entender o que foi as condenações do Lula? Vamos lá? Bom, primeiramente, não existe descondenado. O que existe é ou alguém é condenado ou alguém é inocente. Não existe um meio termo entre uma coisa e outra. Os processos do Lula foram anulados no STF através de uma arguição de preliminar de mérito. As nulidades, elas são analisadas antes do mérito. Ou seja, por que Lula é inocente, mas não foi inocentado? Justamente porque na preliminar de mérito você analisa essas arguições justamente para que, se matar isso aqui, nem precisa analisar o mérito lá na frente. Então, o que houve? As nulidades processuais do Lula, que foram analisadas pelo STF, já mataram o processo na largada, mataram o processo na arrancada. Na preliminar de mérito, já se analisou que houve nulidades processuais. Já vou te dizer quais. E nessas nulidades já se matou o processo aqui na largada. Logo, nem se analisou lá na frente se era inocente ou culpado, porque o processo já morreu aqui. Ou seja, não há necessidade nem de declarar a inocência, que para declarar a inocência teria que analisar o mérito. Nenhum juiz ou tribunal analisa mérito quando ele já mata o processo na sua preliminar de mérito. É para isso que existem as preliminares de mérito, correto? Então, Lula, sim, é inocente. Não foi inocentado porque o processo já morreu na largada. Manda isso pro teu amigo bolsonarista, para ele entender um pouquinho, né, e não falar as bobagens que eles falam por aí, que nem a gente viu nessas eleições eles comentando. Que nulidades foram essas que ocorreram com o processo do Lula? Bom, Sérgio Moro foi declarado um juiz completamente parcial. O site The Intercept, que pegou as provas que aqueles hackers conseguiram, aonde mostrou que Moro, juntamente com procuradores da Lava Jato, em especial o Dallagnol, fizeram um conluio de provas justamente para poder condenar o Lula. Aquilo ficou provado através das interceptações que os hackers fizeram. Então, este conluio de provas mostrou que em nenhum momento Moro foi um juiz imparcial. Ele foi parcial. Ele estava decidido, né, por uma convicção ideológica e não jurídica a querer condenar o Lula. Tanto que as delações premiadas que ele deu, ele só dava para quem falasse alguma coisa do Lula. Aliás, com a reforma do pacote anticrime, muitos dos atos de Sérgio Moro hoje são tipificados como crime. Por exemplo, o artigo 10A da Lei 9296 de 96, que é a lei de interceptação telefônica. O artigo 10A foi com base em atitudes do Sérgio Moro. Vários crimes que hoje estão previstos na lei de abuso, na nova lei do abuso de autoridade, são de atos praticados pelo Sérgio Moro. Então, provou que ele teve uma atuação parcial. Aí você pode dizer assim, Rodrigo, mas o TRF julgou e também deu pela declaração de nulidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Quando o TRF4 julgou o processo do Lula, eu acompanhei na televisão. Eu fiquei horrorizado. Eu estava me formando ainda no direito. Quando estava no voto do segundo desembargador, na metade, eu desliguei a televisão e disse assim, eu estou desaprendendo o processo penal aqui. Foi assim, uma coisa... E na época o clima de antipetismo ele era tão grande, tão forte, que a maioria das pessoas, que a maioria dos processualistas penais se calaram. Eles não queriam perder seguidores nas suas redes sociais. E mesmo vendo os absurdos, eles se calaram. Primeiro absurdo, deixa eu te falar uma coisa. Por quê? Que condenados da Lava Jato, antes do Lula, de primeira instância, já tinham entrado com recurso. Já era para o TRF já estar analisando seus recursos. Por que o TRF deixou esses de lado e passou o processo do Lula na frente? 6 meses após a condenação do Lula, o TRF4 analisou o processo do Lula.
deixando todos os outros que já tinham sido condenados há muito mais tempo para trás para poder analisar ele. Por quê? Porque as eleições estavam se aproximando, as eleições de 2018. Ora, mas e daí? Nós podemos concluir uma coisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas se o TRF-4 queria julgar o processo do Lula antes da hora, das duas uma, ou queria muito absolver, ou queria muito condenar. E eu nunca me esqueço, o primeiro desembargador que começou a julgar, ele em nenhum momento decidiu ou falou alguma coisa que estivesse no processo. Em nenhum momento ele leu ou rebateu as arguições da defesa. Ele ficou lá bajulando o Sérgio Moro. Sérgio Moro que hoje está onde deveria estar, sempre, na política. Porque ele nunca foi juiz. Ele sempre foi um político. Então, dizer que o TRF julgou, eu assisti. Você assistiu? Aquela vergonha que foi o processo no TRF também? Então, meu amigo, a nulidade processual, agora você aprendeu, ela é arguida como preliminar de mérito. Por isso que não precisou da declaração de inocência para inocentar o Lula, para dizer que ele é inocente. Um forte abraço.